nesse feedback. Ah, pastor, que você não começa agora? Está esperando entrar mais gente? Não, não está na questão de entrar mais gente, não. Eu vou falar para quem está aqui. Quem está aqui é porque Deus quer que ouça. Né? Comigo não tem essa de número de seguidores, não. Só estou falando por uma questão de hora mesmo, que eu vou cronometrar aqui o tempo que eu vou falar. Bom, 6 horas. Então vamos lá. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? A questão de ser específico nas orações. Porque o que acontece? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana mesmo. Perdão, né? A semana começou. Foi ontem, domingo. Foi ontem mesmo. Então, a pessoa estava passando por uma situação difícil. E de situações difíceis, nesse momento, todos nós estamos passando. Então, necessariamente, todos nós estamos assim, necessitando de uma direção de Deus. A gente precisa disso, né? Então, muitas vezes, a gente está passando por essas dificuldades, a gente não sabe o que fazer, né? Não tem uma resposta clara. A gente não sabe qual direção tomar. A gente tem a palavra de Deus, mas não sabe. Às vezes a gente está orando já por uma situação e a situação está perdurando, parece que não vai mudar. Ou seja, pelo contrário, a situação se mostra cada vez mais difícil, né? Ela se apresenta cada vez mais, apresenta-se cada vez mais dificuldade, mas nós estamos orando e as coisas parecem não mudar. Então, o que acontece? Tá vendo aí, a Cris entrou? É isso aí, Cris. Então, o que acontece? Nesse momento, você precisa duas coisas. Em primeiro lugar, eu também. Precisa primeiro ver a oração, ver se nós estamos orando de acordo com a vontade de Deus. A gente precisa sempre identificar a fonte dos problemas, a gente não pode esquecer disso, porque se a gente não identifica a fonte dos problemas, nossa oração vai sair errada. Primeiro ponto é esse. Como assim, pastor, identificar a fonte do problema? Você precisa identificar quem é que está causando aquele problema. Se é Deus ou se aquele problema vem por intenção de Satanás. Então, identifica a fonte. Ao identificar a fonte, você vai poder fazer uma oração específica contra aquilo ali. Então, aquela ação. Então, a necessidade de orar especificamente é importantíssima. Então, eu vou para o texto para mostrar isso para você, né? Às vezes as pessoas vivem por especulação. Elas tentam concluir a vontade de Deus por uma especulação, através das circunstâncias que elas estão passando. Elas acham, por exemplo, a pessoa que está enfrentando um quadro de enfermidade, como eu já conversei, olha, gente, eu já ajudei até pastores, né, numa ocasião dessa, que estavam pensando por passar um problema de enfermidade, que essa era talvez a vontade de Deus para ele, naquela situação, para dar a ele uma experiência, né? E é óbvio, isso não está escrito na Bíblia, e a gente tem que ter compaixão, e naquele momento eu tive compaixão dele. Por que eu tive compaixão? Porque eu estava fora do redemoinho que ele estava enfrentando. Então, no meio do redemoinho, ele estava se afundando naquela situação, e ele estava concluindo que aquela era a vontade de Deus, quando não era. Porque você não encontra isso na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. A vontade de Deus, ela é clara, está na Bíblia. Ela é boa, perfeita e agradável, como a gente sabe, Romanos capítulo 12, 2. Mas eu sei por que isso acontece. Muitas vezes porque nós estamos passando por situações que nós não conseguimos resolver com as nossas forças, e nós já estamos orando bastante tempo por aquela situação, sem contudo nada resolver. A conclusão natural é tentar entender que Deus tem algum propósito naquela situação. Ora, como é que Deus pode ter um propósito na enfermidade? Se a enfermidade, nesse aspecto que eu estou falando, se a enfermidade é um mal, e ela traz mal, traz sofrimento, não só para a pessoa que está passando pela enfermidade, mas também para a família, que tem que lidar com a pessoa que está enferma. Então você veja isso. Então, se a enfermidade, eu não vou falar sobre enfermidade, só estou dando um exemplo, pessoal. Então, se você olha, se a enfermidade é boa, então por que Jesus veio levar sobre si as enfermidades? Se é um propósito de Deus, Deus não tinha que levá-la.
Então veja, mas por que esse pastor, esse líder, ele levou o entendimento dele para esse lado? Por causa do tempo em que ele estava lidando com essa enfermidade. E aí ele chegou à conclusão que se ele orou, se ele jejuou, se ele fez tudo o que ele fez, então a conclusão natural que ele toma é que Deus tem um propósito naquela enfermidade. Então eu perguntei para ele, vem cá, meu irmão, você ouviu Deus falar isso contigo? Primeira coisa, ele falou que não. Então na Bíblia você não encontra isso. É isso aí, o pastor João está aí. Então na Bíblia você não encontra isso. Então ele acabou entrando nesse, vamos dizer assim, nesse vácuo aí do inferno. Então ele fazia oração, mas aceitando aquele problema. Então a oração dele não prevalecia. Então você vê a importância de você ser específico nas suas orações. Então, por exemplo, você pode estar num aspecto desse, vivendo um problema desse, mas você não, por exemplo, não conhece a vontade de Deus, não quero ser redundante, mas também está fazendo orações, mas está fazendo orações totalmente fora da vontade de Deus. É incrível, pessoal, mas Deus não pode fazer nada, sabia disso? Deus não pode fazer nada. Se você estiver orando de maneira errada, Deus não pode fazer nada. Se eu estiver orando de maneira errada, Deus não pode fazer nada. Ele não pode fazer mais nada, porque Ele já me deu a fé, a autoridade, Ele já me deu o recurso, as armas que eu preciso para sair dessa situação. Mas há um entendimento errado em minha vida que me faz fazer uma oração errada. Então você tem que ser específico nas suas orações. Escuta, a oração é uma arma de guerra. A oração é uma arma de guerra. A oração é uma arma de guerra. Não adianta. Se você souber utilizar a oração na sua vida será uma arma de guerra. A sua oração é o meio que você tem, que você ganhou de Deus para ligar as coisas na terra como é no céu. Está escrito na Bíblia. Mas se você não sabe orar, ou não é específico na sua oração, ou se você não tem entendimento sobre isso, a sua oração nunca terá efeito. Você está me entendendo? Então você vê lá, vou só citando o texto. Tiago, quando vem falando sobre enfermidade, que se está alguém doente, Tiago capítulo 5, deve chamar os presbíteros, os líderes, né? Para orar sobre o doente. E esses vão fazer oração sobre o doente, né? Ungindo com o óleo, né? E quando ele unge com o óleo, está escrito que a oração é a oração da fé feita sobre o doente, está escrito, o Senhor o levantará. Nesse mesmo capítulo e texto, Deus diz assim, muito pode pela sua eficácia a oração do justo. Agora, por que a oração do justo pode por sua eficácia? Não é porque simplesmente ele é justo, porque todos os justos fazem oração, mas nem toda oração do justo tem eficácia. Então, logo, não é porque eu sou justo que eu vou fazer oração, que a oração tem eficácia. É óbvio, a oração tem eficácia por causa da fé envolvida nessa oração. Agora, a fé, ela repousa sobre o conhecimento. A fé, ela não repousa na especulação. Então, aquele homem estava com enfermidade, mas ele estava na especulação. A oração dele não podia ter efeito e não iria ter efeito, porque ele não podia ser específico na sua oração. Então eu quero te dizer isso, eu quase terminando essa live, mas pega esse princípio aí, hein? No nome de Jesus. Olha só, às vezes a pessoa está passando por um grande problema na sua vida, está perdurando por muito tempo e parece que a situação não está mudando. Ela já orou, ela já pediu, mas a situação não muda. Está lá o problema financeiro, não muda. Está lá o problema de enfermidade, não muda. Está lá uma porta de emprego, não abre. Está lá, meu irmão, tudo isso Deus já proveu. Tudo isso são recursos. Escuta, você não precisa pedir nada a Deus daquilo que Ele já te deu.
Todas as promessas de Deus, segundo Coríntios capítulo 2, versículo 8, são suas, já tem o seu nome, o meu também. Você não precisa pedir a Deus o que você precisa, e eu também, é tomar posse daquilo que Ele nos deu. Você está entendendo isso? Ah, mas pastor, a crise. Meu irmão, no reino de Deus não tem crise, irmão. Não tem crise no reino de Deus. Você não é desse mundo. Você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Jesus falou sobre isso. Você tem o reino de Deus sobre a sua vida. Você vive debaixo do governo de Deus nesse mundo. Então, recurso não falta para você, porque você vive no reino de Deus, e no reino de Deus não há escassez, no reino de Deus não há doença, no reino de Deus não há miséria, no reino de Deus há abundância, no reino de Deus há portas abertas, no reino de Deus há tudo o que você precisa, no reino de Deus há a sua necessidade suprida. Eu estou animado. No reino de Deus há a sua necessidade suprida. Suprida, foi Jesus quem falou isso. No reino de Deus, as coisas que você precisa, as coisas mais básicas, comer e vestir, ele falou, isso não te faltará. E nesse mesmo texto de Mateus 6, ele diz que ainda as outras coisas que você necessita, por estar buscando o reino de Deus, vivendo no reino de Deus, seria suprida se você buscasse o reino de Deus. Então aprenda isso. Na crise, escuta o que eu estou te falando, hein? Na crise, Isaac prosperou. Vai lá ver, Gênesis capítulo 26. Na crise, todo mundo foi embora. Está todo mundo aí nessa questão aí, vivendo nessa pandemia. Mas eu quero dizer a você, mas o país está passando por uma recessão. Eu quero dizer a você, o reino de Deus não está em recessão. Se você parar de acreditar, escuta isso que eu estou te falando. Deus para de trabalhar. Deus só para de trabalhar na sua vida quando você para de acreditar. Enquanto você está acreditando, Deus está trabalhando. Enquanto você está acreditando, você, escuta, com a sua crença, está colocando Satanás debaixo dos seus pés. Você está vencendo o diabo. Enquanto você está acreditando, confiando em Deus. Então, para ir terminando essa live, escuta isso. Então, olha só, a pessoa, ela pode estar passando por muito tempo numa tribulação, numa situação difícil, e ela não sabe o que fazer. Ela pode estar presa, sem saber o que fazer. Ela está lá, ela quer sair. Não, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito no sofrimento, irmão. A Bíblia diz isso. Eu quero que alguém me prove que Deus tem um propósito no sofrimento. Deus não é sadomasoquista. Ele não se agrada do sofrimento alheio. Eu sempre falo isso. É óbvio que tem situações que nós enfrentamos que produzem sofrimentos. Mas isso não é a vontade de Deus. E quando nós estamos sofrendo, não é no nosso sofrimento que Deus está se agradando. É da nossa fé, na crença sobre Ele, Deus, na saída desse sofrimento que Ele está olhando. É o teste da fé. É isso que agrada a Deus. O resto não agrada a Deus. Não é o sofrimento que agrada a Deus. É a fé da pessoa passando por aquele sofrimento que vai mudar. Porque nós sofremos sim. Não existe passar nesse mundo e não sofrer. A Bíblia diz que nós passamos por tribulação. A questão não é sofrer. A questão é quando você sofre, o que você faz? Quando você tem um problema, o que você faz? Problema eu vou passar, problema você vai passar. Mas o que é que você vai fazer? O que eu vou fazer quando nós passarmos por esse problema? A questão, irmão, não é o que acontece a nós. A questão é o que nós fazemos quando as coisas acontecem a nós. É o que você faz. Qual o comportamento que você tem? Então, pega isso. Já estou terminando. Pega isso. É inspiração do Espírito Santo. Aí está lá. Em Jeremias capítulo 29, a partir do verso 10, Deus está trazendo, eu vou dizer assim, uma sentença sobre Israel. É uma profecia. Por causa da desobediência deles,
Está lá no verso 10 que eles iriam passar 70 anos de cativeiro, né, lá na Babilônia. Como assim eles foram? Então Deus está falando lá no verso 10. Então quando vocês forem para esse lugar, ele faz uma promessa. O povo ia para lá, mas Deus ainda, por misericórdia, ele ainda faz uma promessa. Eu vou trazer vocês de volta para esse lugar. Olha isso é legal. Aí está lá no verso 10. Então eu vou trazer vocês de volta para essa terra. Versículo 10. Quando eu vou cumprir a minha boa palavra que eu disse sobre vós. Versículo 11 agora. Por quê? Porque eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar aquilo que vocês desejam. Aí o versículo está lá o 13. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Serei achado de vós, diz o Senhor. Então está escrito no verso 14. Então você é achado de vocês. Então está lá escrito. Agora, 70 anos o povo de Israel estava ouvindo, estava preso lá no cativeiro. Quem está ouvindo aí, diz aí, coloca aí, escreve aí. Amém, pastor. Eu estou ouvindo, eu estou pegando o que você está falando. Escreve aí agora. Então está lá 70 anos que a pessoa está lá no cativeiro, o povo de Israel. Estou dando o mapa para vocês. Aí você vai ler, por exemplo, Daniel, no capítulo 9. Ele começa a fazer uma oração. E aí ele começa a fazer uma oração. Olha, 70 anos era o tempo de cativeiro do povo de Israel. Ele começa a fazer uma oração. Está escrito lá no versículo 1 que ele começou a se humilhar, né? A colocar pano de saco, cinza sobre o cabelo, rasgar a sua veste, para buscar a Deus. E ele diz o porquê que ele faz isso. Depois você lê lá, para ser rápido. Então ele diz assim: porque eu entendi pelo livro do profeta Jeremias que o tempo de cativeiro do povo de Israel deveria durar apenas 70 anos. Então eu passei a orar. Então você vê, Daniel entendeu pelo livro, por isso que eu estou falando, ele entende por causa da vontade de Deus, ele agora vai ser específico. Ele entendeu que o tempo de cativeiro do povo de Israel havia acabado. Pelo livro, por onde ele entendeu, gente? Pelo livro de Jeremias, pela Bíblia. A vontade de Deus é a Bíblia. A vontade de Deus não está do lado de fora, a vontade de Deus é a Bíblia. Ele já estava tempo demais naquele cativeiro, mas por onde ele começou a ver ou a entender que ele tinha que sair, ou como ele poderia sair daquele cativeiro? Pela Bíblia, pelo livro do profeta Jeremias. Eu disse a você aonde ele leu, Jeremias capítulo 29. Então você vê que ele diz lá pelo tempo de cativeiro. Eu vi que o tempo já tinha passado. Aí você entra no capítulo 10. Quem é que está ouvindo? Olha aí, diz aí, amém, pastor. Você vai para o capítulo 10. Ele continua na sua oração. Você sabe que um anjo é enviado, é o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é enviado para trazer a notícia para Daniel. E Gabriel, quando ele chega para trazer a notícia para Daniel, por quê? Porque ele orou. Quem está ouvindo? Ele orou. Ele orou o quê? Ele foi específico na sua oração. Ô irmão, vai pegando isso aí, hein? Ele foi específico na sua oração. Eu vou repetir. Ele orou o quê? Ele orou o que ele achava. Ele orou o desejo dele. Ele orou o quê? Ele orou o que ele viu na Escritura, no que Deus havia dito. Então ele orou, ele foi específico na sua oração. Então está escrito lá no capítulo 10, que quando Gabriel veio para falar com ele, ele disse: Daniel, primeira coisa, é maravilhoso, toma posse. Ele falou assim: você é muito amado. Deus disse isso para você também, diz isso para você, você é muito amado. Por que Deus te responde? Ou por que ele quer te responder? Por que Deus ele responde? Por que você pode ter certeza que Deus vai te responder? Em primeiro lugar, porque ele te ama demais. Meu Deus, você é muito amado, você é muito amada. É por isso que Deus quer te responder, porque ele ama você. Você é filho, você é filha de Deus. Não é porque você faz as coisas corretas, é porque ele ama você. Então ele é muito amado. Daniel, você é muito amado. Você é muito amado. Aí ele diz assim: desde o primeiro dia em que você se humilhou e você colocou o seu coração para buscar a Deus, ele diz, foram ouvidas as tuas palavras. Mas antes, pessoal, olha o que ele diz: o príncipe da Pérsia
que é uma figura do capeta, de Satanás, ele me resistiu. Isso é Miguel falando. Ele me resistiu. 21 dias, ele me resistiu. E eu tive que chamar o Miguel. Miguel é o príncipe de Deus. Depois eu vou ensinar sobre isso aí, batalha espiritual. Não é nessa questão errada que o pessoal fala sobre aí. Mas você precisa aprender sobre batalha espiritual, no conceito bíblico, dentro da Bíblia. Eu vou ensinar. Quem sabe eu faço uma live sobre isso. Mas é uma batalha espiritual. Então, o príncipe da Pérsia. Paulo ensinou lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, dominadores, né, desse mundo tenebroso. E ele disse onde? Olha, nos lugares, onde? Celestes. Os lugares celestes, sabe onde é? É o espaço. É lá onde há resistência. Você vai aprender sobre isso, para que você possa ter êxito também sobre a sua oração. Lá no espaço são onde os dominadores ficam. Os dominadores não é esses demônios ralé que agem aqui na terra, não. São governos, são autoridades demoníacas que agem nos lugares celestiais, tentando impedir as nossas orações. Eles não têm força para isso, mas eles tentam impedir. Então, gente, veja isso. Aí Miguel diz assim, Gabriel diz isso, mas eu chamei Miguel, que é o príncipe de Deus, é o príncipe de guerra, e ele veio me ajudar. Então Miguel vem, ajuda Gabriel, e Gabriel agora consegue chegar até Daniel para trazer a nova. Agora isso aqui que mexe comigo. Ele diz, então Daniel, você é muito amado, você não é pouco, você é muito amado. E desde o primeiro dia, quando? Desde o primeiro dia, desde o primeiro dia que você orou, o primeiro dia que ele orou, onde ele foi específico, ele orou a Deus. O primeiro dia, Deus disse, foram ouvidas as tuas palavras. Agora escuta o que ele diz. E por causa das tuas palavras eu vim. É interessante, gente. Por que é interessante? Essa palavra chama atenção. Porque o povo de Israel já estava mais do que 70 anos preso na Babilônia. Mas o cativeiro dele, segundo a profecia de Jeremias, deveria durar apenas 70 anos. Mas já havia passado 70 anos e o povo continuava preso no cativeiro. Então assim acontece com pessoas. Elas estão passando por problemas, elas estão presas nos problemas que elas não precisam passar, que elas não precisam ficar. É o que Jesus falou com aquele pai que trouxe o filho lunático, quando o pessoal não conseguiu expulsar o demônio. Jesus disse, até quando vós sofrereis, até quando eu sofrerei por vocês, até quando eu vou ver esse sofrimento? São sofrimentos, pessoal, desnecessários. Desnecessários por quê? Porque Deus já abriu a porta da prisão para a gente. Deus já deu a nós as armas, que é a oração, uma delas. Então, ele foi específico. Então, por causa das tuas palavras é que eu vim, Daniel. Então, apesar do povo estar mais do que 70 anos preso na Babilônia, vamos colocar aqui, ele está 80 anos, 10 anos a mais presos. Mas só deveriam ficar 70, mas estão 80. Olha aí. Olha o que Deus fala, para você prestar atenção, para eu também. O anjo falou para ele, por causa das tuas palavras eu vim. Deus não falou, eu vim porque vocês estavam muito tempo, vocês já passaram muito tempo, já era tempo de vocês serem libertos. Daniel, eu vim porque eu esqueci. Deus esqueceu. O Gabriel não falou isso para Daniel. Daniel, Deus esqueceu de vocês. Deus esqueceu da agenda. Ele escreveu lá que era 70 anos, mas ele esqueceu de vocês, Daniel. Não foi isso. Impressionante. Foi o que, pessoal? Foi exatamente as palavras que Daniel falou. Ele foi específico. Então, por que você precisa ser específico? Por que eu preciso ser específico? O primeiro princípio é esse. Quanto mais claro é o seu alvo, maior é a sua fé. Quanto mais claro é o seu alvo, maior é a sua fé. Vou repetir. Quanto mais claro é o seu alvo, maior é a sua fé. Por isso, eu e você precisamos ser específicos. Então o anjo disse para ele, por causa das tuas palavras, é que eu vim.
Eu não vim porque você já passou, porque vocês passaram mais do que 70 anos e passaram mesmo. Eu não vim porque vocês estão sofrendo durante todo esse ano, apesar do sofrimento de vocês. Ele diz: eu vim por causa das tuas palavras. Então, o que moveu a resposta de Deus no primeiro dia para que Daniel pudesse sair daquela situação foi o fato dele ser específico na sua oração. Então, eu digo isso para você: seja específico na sua oração. Para ser específico na sua oração, você, em primeiro lugar, você precisa conhecer a vontade de Deus. Você precisa conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você não pode trabalhar numa oração para ser específico debaixo de especulação. Eu acho que é a vontade de Deus. Sua oração não vai ser, sua oração não vai ser respondida. Eu tenho um desejo, sua oração não vai ser respondida. Eu gostaria que essa situação mudasse. Sua oração não vai ser respondida. Sua oração e minha oração é respondida porque nós somos específicos. Eu sei a vontade de Deus. Satanás não pode escravizar um crente que conhece a vontade de Deus. Satanás, eu vou repetir, Satanás não pode escravizar um crente que conhece e sabe e aplica e vive na vontade de Deus. Oh, aleluia! Ele não pode escravizar. Ele não pode escravizar. Então, seja específico. Busque na palavra de Deus a vontade específica de Deus para essa situação que você está passando. Pastor, mas eu não sei buscar. Eu te ajudo. Entra lá na minha página, manda lá a sua dúvida. Tem pessoas que não te ajudam, mas eu te ajudo. Eu te mostro, te dou os versículos, te explico. Se você tem essa dúvida, não porque eu quero que você faça isso, mas se você tem essa dificuldade, eu estou ensinando isso aqui nessa live, mas se você tem essa dificuldade, entra lá, manda mensagem, no direct, particular, me pergunta, não tem problema nenhum, não vai ficar com dúvida, mas vai esclarecer a dúvida, vai poder orar especificamente, porque Deus, escuta isso, Ele já abriu a cadeia da prisão, que alguém diga glória a Deus, aleluia. Eu vou te falar, você pode ser extremamente, por que eu estou dizendo você pode? Porque depende de você. Você pode ser extremamente abençoado no meio dessa crise, extremamente abençoado financeiramente, exponencialmente, porque o teu Pai, Ele é o dono do ouro e da prata. O reino dele não tem limite, não há escassez no reino de Deus. Ele é o Deus da porta aberta, Ele é o Deus do impossível, irmão. Deus ainda é o Deus do impossível. Você pode ser abençoado exponencialmente, infinitamente. Eu não consigo pensar nisso. Efésios 3:20 diz que Deus pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Eu não consigo pensar nisso. O que é isso? Está mostrando que Ele pode fazer o que você não consegue imaginar. Ele pode alcançar o que você não consegue alcançar. Mas vai lá, busca a vontade de Deus. Não sabe? Entra na minha página, aí mesmo no Instagram, tem como mandar mensagem. Vai lá, manda mensagem: pastor, estou passando por essa área assim, já tem um tempo, eu não consigo entender, na Bíblia isso. Não tire conclusão. Vai lá, manda mensagem e eu vou poder, no nome de Jesus, ajudar você, tá certo? Mas põe isso aí no seu coração para que você possa ser específico nas suas orações. Viu lá? O anjo respondeu a Daniel, por quê? Por causa das palavras que ele falou. E quais foram as palavras que Daniel falou? Estamos recapitulando aqui. Ele falou, Jeremias capítulo 29. Ele disse que entendeu pelos livros, que os livros do profeta Jeremias, que o tempo de cativeiro do povo de Israel já tinha passado. Então ele vai e faz sua oração. Então, assim nós precisamos ser específico com Deus. Que é outro dever de casa aí para você ler. Um outro cara que foi específico. 2 Crônicas, capítulo 20. Você vai ver Josafá sendo específico na sua oração. E por isso, uma resposta a Deus. Toda vez que eu e você somos específicos em nossa oração, escuta, sempre há uma resposta de milagre, de poder de Deus na nossa vida. Sempre. Eu sou ousado para dizer isso, porque é verdade. Por causa das experiências que eu tenho. Por isso eu estou ensinando a você, como também está escrito na Bíblia. Toda vez que nós somos específicos em nossa oração,
com Deus, nós temos uma resposta de poder de Deus nas nossas vidas. Amém, pessoal? Então, seja específico em qualquer área que você esteja passando por essa luta aí. E você vai começar a ver um milagre acontecer. Você vai começar a ver resposta. Você vai começar a ver situações mudando. O Espírito Santo vai inspirar seu coração. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai mostrar o caminho. Ele vai iluminar. Porque se ele não te mostrar um caminho, ou ele não te iluminar, isso é uma live para amanhã. Para amanhã não, para outra segunda-feira. Eu vou te explicar essa outra parte. Que é a parte quando Deus não muda a nossa situação. Nós oramos, fazemos o que nós queremos fazer, mas Deus não muda a nossa situação. Então, o que é que está acontecendo, pastor? Então, segunda-feira que vem, na próxima live, a gente vai conversar sobre isso. Oração. Tá certo? Deus te abençoe. Um grande abraço. E obrigado aí por ter entrado. E se tem a dúvida, eu volto a repetir. Entra na minha página. Deixa lá no direct. Deixa lá na mensagem. Ninguém lê, só quem lê sou eu. E eu vou te responder. Se eu não souber, eu vou dizer, meu irmão, vamos orar juntos. Tá? Então, tem pedido de oração? Coloca lá também, para a gente agora começar. E aí a gente vai continuar, tá certo? Então, fica com Deus. Um grande abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja grandemente abençoado. Então, tamo juntos. E bota o diabo para chorar, no nome de Jesus. Deus te abençoe.